Eu quero começar hoje a pregação com Deuteronômio capítulo 18, a partir do versículo... Espera um pouquinho só que eu abri errado aqui, mas já estou chegando lá. Deuteronômio 18, a partir do versículo 21. O povo de Israel perguntou para Moisés, como é que nós vamos saber se a palavra que Deus falou foi Ele mesmo que falou ou não? E eu quero começar então com Deuteronômio capítulo 18, versículos 21 e 22, e Moisés deu essa resposta ao povo de Israel. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou tal profeta, não tenhas temor dele. Não tenha respeito por este profeta. Então essa foi uma boa regra. Aqui a Bíblia claramente mostra que se alguém falar e aquilo não se cumprir, aquilo foi uma falsa profecia. Eu me lembrei agora, na última eleição presidencial, que muitos profetas aí, profetisas, nos movimentos, nas igrejas pentecostais, profetizaram a vitória do Bolsonaro. Mas não aconteceu. O que aconteceu? Eram falsos profetas, eram falsas profetisas, eram falsas profecias. O tempo é o grande inimigo do falso profeta. Por isso que algumas pessoas hoje estão profetizando assim com muito tempo lá na frente. Por exemplo, nós já vimos nos últimos anos várias profecias sobre a volta de Cristo. Como a Testemunha de Jeová, profetizaram a volta de Cristo para 1914, 1918, 1925, 1941 e para aí afora vai. Então, sempre é raro porque trata-se de falsos profetas. Nós vamos ver também as próprias profecias de Ellen G. White, a profetisa dos adventistas. Ela profetizou muitas vezes e suas profecias não se cumpriram. Tem muitas falsas profecias de Ellen White, então ela não passa no teste do verdadeiro profeta. Ela é uma falsa profetisa, porque falhou. O tempo é inimigo do falso profeta. Eu conheci outros grupos que marcaram data para a volta de Cristo, como o caso da Valnice Milhomes, que num programa na TV Bandeirantes, pela década de 90, se não me engano, ela profetizou que Jesus voltaria em 2007, no sábado, e ele não voltou. E assim a Valnice Milhomes também passa para a história como uma falsa profetisa. Isso está tudo documentado. Ela tem o CD, o vídeo onde ela fala isso. São 2 horas de gravação, são 2 horas de programa na Rede Bandeirantes. Eu também tenho e várias pessoas têm. E hoje você pode até baixar lá no YouTube essa profecia, esse vídeo dela profetizando que Jesus voltaria no ano de 2007, no sábado. Outros foram profetizando, como Jesus vai voltar em 1982 e muitas outras profecias foram acontecendo e não se cumpriram. Falsos profetas. E eles deviam dar atenção à palavra de Cristo em Mateus, que diz daquele dia e hora ninguém sabe. Ninguém sabe. Então aqui ficou um alerta para Moisés, para o povo de Israel, que Moisés transmitiu. Se não se cumprir, não tenha temor deste profeta, não tenha respeito por este profeta, por essa profetisa. Mas tudo bem, aqui nós vamos ter um problema, que a própria Bíblia, graças a Deus, resolve também. E quando o falso profeta profetiza e se cumpre? E quando o falso profeta profetiza e se cumpre? Como é que fica essa situação? Porque, por exemplo, a astrologia, ela não erra todas. A astrologia, ela trabalha de forma muito ampla. Então ela coloca lá, você que é do signo de Aquário, hoje será um dia de lucrativo para a sua vida. Será um dia de sucesso para a sua vida. Como tem muita gente no mundo que é de Aquário, ou de Capricórnio, ou de Peixes, ou de Libras, Gente, eu não creio em horóscopo. Eu sei porque eu estudo a respeito. Não é porque eu fico seguindo horóscopo. Aliás, nunca criei. Nem quando eu não era crente, eu não acreditava. Agora, depois que eu conheci Jesus, eu vou acreditar em esoterismo, horóscopo.
Ocultismo? Não, não é a minha praia, nunca vai ser, com a graça de Deus. Mas quando o horóscopo diz, olha, Capricórnio, ou Libras, né, ou Peixe, ou Aquário, hoje é um dia de sucesso na sua vida. E alguém desse símbolo não se dá bem naquele dia, vai dizer, tá vendo? O horóscopo mentiu. Não, mas ele foi verdade na vida de outros. Né? Porque a coisa fica muito ampla. Né? A coisa fica muito ampla. Se dissesse, olha, alguém, né? Alguém que é do símbolo de Aquário, que nasceu no dia tal, na hora tal, em tal lugar, e o nome dele é esse, e o RG é esse, ou o CPF é esse, aí sim. Mas é tudo assim jogado no genérico, né? Deixa bem aberto, porque em algum lugar vai ser verdade. Tá? Então a palavra de Deus, ela admite que um falso profeta, ele pode profetizar e as coisas acontecerem. Por quê? Porque o inimigo pode trabalhar para fazer aquilo acontecer. E aonde está isso na Bíblia? Graças a Deus que está em Deuteronômio capítulo 13, versículos de 1 a 3. Preste atenção nisso. Deuteronômio 13, versículo de 1 a 3. Olha o alerta que a palavra de Deus nos traz aqui. Deuteronômio 13, versículo de 1 a 3 diz assim, eu estou lendo na versão corrigida. É uma versão mais arcaica, mas dá para entender. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, né, um milagre, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Então, aí está o esclarecimento bíblico, né? A orientação bíblica. Ainda que aquilo que o falso profeta tenha falado se cumpra, ainda que o milagre se realiza, não vá atrás disso. Não vá atrás. E o próprio Paulo, ele ensinou aos Tessalonicenses que Satanás se transforma em anjo de luz e os seus ministros em ministros da justiça para enganar. Para enganar. Então, é preciso tomar muito cuidado, né, com essa possibilidade. E o que é mais interessante, o que é mais intrigante neste texto aqui de Deuteronômio, capítulo 13, é que o próprio Deus, o Deus da Bíblia, está envolvido aí. Porque o Senhor, o Deus de vocês, está provando vocês, se vocês realmente amam a Ele de todo o coração. As pessoas que só vivem atrás de milagres, elas dificilmente amam a Deus. Tá? Porque elas querem se ajeitar, elas querem se arrumar. Então, o apelo de muitos hoje, né, no mundo religioso, e no meio evangélico também tem, infelizmente, é que aqui tem milagre, o homem dos milagres. Aqui as coisas acontecem. Então as pessoas vão em busca do milagre, elas não vão em busca de Deus. Porque você não precisa ir na Celso Garcia buscar Deus. Você não precisa ir lá na nossa igreja, na Igreja Cristã da Trindade, lá ao lado do São Judas, para buscar Deus. Você não precisa ir no Brás, você não precisa ir em outro lugar, você não precisa ir à Aparecida do Norte buscar Deus, porque Deus, ele pode ser encontrado em todo lugar. Aliás, um dos atributos de Deus inquestionáveis, né? Inquestionável é a sua onipresença, ele está em todo lugar. Tá? Por isso que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, eu quero que os homens orem em todo lugar. Não é só no monte. Tem aqueles que pregam que você só pode encontrar Deus no monte. Né? Ah, vamos para o monte. É lá no monte que as coisas acontecem. Você pode orar no monte e nos vales, porque a Bíblia diz que Deus é Deus dos montes e dos vales. Deus é Deus de perto e de longe. Não há limites para o nosso Deus. Pior ainda quando tem pregadores dizendo, olha, você faz o depósito na conta que eu estou te passando, faz o Pix, que eu vou tirar o extrato e eu vou levar no monte. Por quê? Deus não tem acesso à conta dele? Às vezes hacker tem acesso. Às vezes ele sofre golpes na conta. Agora Deus não tem acesso à conta dele. Deus não sabe quanto que eu tenho na minha conta, quanto que eu não tenho, se eu estou no vermelho ou no azul. Deus não sabe disso. Sobre cada um de nós, eu tenho que tirar o extrato para mostrar lá no monte para ele. E outra, tem que ser lá no monte, senão Deus não fica sabendo. Tudo isso é uma religiosidade precária, decadente. É lamentável todo esse tipo de coisa que hoje permeia e que é bem-vinda, né? No meio evangélico, né? por muita gente, infelizmente.
Então, aqui o próprio Deus está testando para ver se você realmente ama a Deus. Com milagre ou sem milagre, eu vou adorar Jesus. Com doença ou sem doença, eu serei de Cristo. Na pobreza ou na riqueza, eu quero ser de Cristo. Na vida e na morte, na juventude ou na velhice, sou de Jesus. Sou de Jesus. Tendo família ou perdendo a minha família, sou de Cristo. Não quero, não negocio, não quero outra coisa para a minha vida, a não ser pertencer a Cristo, e isso eternamente. É para isso que eu nasci. É para isso que Jesus se manifestou na minha vida. É por isso que o Espírito Santo, é para isso que o Espírito Santo abriu os meus olhos, para eu conhecer a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Então, marque estes textos que eu estou lhe passando. Deuteronômio, capítulo 18, versículos 21 e 22. E agora Deuteronômio, capítulo 13, versículos de 1 a 3. E também tem, agora quero para o Novo Testamento, um texto de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, tem um alerta para nós. Vamos lá no texto de Mateus 7. Se não me engano, estou chegando aqui, nos versículos, a partir do versículo, no versículo 15. A partir do versículo 15, Mateus, capítulo 7, do versículo 15 ao 20. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vocês, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos vocês os conhecerão. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. E aqui tem um alerta solene para nós sobre a realidade dos falsos profetas e falsas profetisas do dia de hoje. E esse alerta, que já surgiu lá com Jesus há mais de 2000 anos, ele é tão atual quanto foi naquela época. Porque hoje os falsos profetas e falsas profetisas abundam por toda parte. Basta olhar na mídia. Aliás, tem sites, né? tem canais, né, no YouTube, tem no Instagram, onde isso é mostrado aos montes, aos montões. Né? Pessoas profetizando, enganando, distorcendo a palavra de Deus, fazendo coisas grotescas, alguns até obscenas, palavrões, escândalos, tudo isso. Isso é uma constante hoje nas mídias sociais. Né? As mídias sociais, elas passaram a desnudar a loucura de muitos evangélicos e de muitos líderes evangélicos. Né? A loucura, a esquizofrenia, né? A decadência moral e doutrinária de grande parte hoje de evangélicos em toda parte, não é só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Então, este alerta é muito importante. Né? Pelos seus frutos os conhecereis. Como é que nós julgamos o falso profeta, o verdadeiro profeta? Pelos frutos. Tá? Pelos frutos. O primeiro fruto é o fruto da palavra. E essa é uma pergunta muito importante que eu vou colocar aqui para vocês. Né? O que ele prega, ou o que eles pregam, o que eles ensinam, está de acordo com a Bíblia? Esse é o teste muito importante, muito importante. O que eles pregam está de acordo com a palavra de Deus? A Bíblia apoia o que eles estão falando? A Bíblia endossa? Né? Ou eles contradizem a palavra? Essa é uma pergunta extremamente importante. Quando você ouvir uma pregação, qualquer pregação, e eu já disse aos irmãos da Igreja Cristã da Trindade, vocês não podem ouvir minha pregação de forma cega. Vocês têm que ouvir com filtro, com radar funcionando, verificando se o que eu estou dizendo está na Bíblia. Porque eu não estou acima de questionamento. Tá? Então, o que essa gente está pregando está de acordo com a palavra? Tá? Porque se não estiver, tem que ser colocado de lado. O apóstolo Paulo alertou os Gálatas, lá no capítulo 1, versículo 8, ainda que eu mesmo, um anjo do céu, vos pregue outro evangelho que eu não tenha pregado, seja anátema, seja maldito, seja condenado.
E ele falou ali do anjo do céu. Ele não falou do anjo do inferno. Nem que seja um anjo do céu. Então nós temos que estar muito atentos nos dias atuais, quando as heresias se multiplicaram, quando os problemas morais se multiplicaram no meio do povo de Deus, quando os escândalos também se multiplicaram, quando nós hoje desconfiamos e estão em suspeita, grande parte da liderança hoje no Brasil, ela está sob suspeita, com toda certeza, grande parte. Nunca vou generalizar, mas é isso que acontece, infelizmente. E eu vou dizer uma outra coisa para você. O maior inimigo hoje para a fé cristã, para viver uma vida de santidade, é o próprio mundo evangélico. Grande parte do mundo evangélico representa hoje esse perigo. Então, está de acordo com a palavra? Onde está na Bíblia? Livro, capítulo e versículo. Dentro do contexto, Outros textos da Bíblia suportam essa posição, endossam essa posição. Não se esqueça disso. Onde está na Bíblia? Livro, capítulo e versículo. Um outro fruto que é muito importante aqui, pelo qual nós devemos julgar os falsos profetas, ou os profetas e as profetisas, é o fruto da vida. O que ele está pregando está de acordo. Não, a vida que ele vive está de acordo com a palavra de Deus. A vida que ele vive está de acordo com a palavra de Deus. Ele vive o que prega. Porque eu já vi, e vocês também já viram, pessoas que profetizam, que dizem que fazem milagres, com uma vida torta, uma vida imunda, uma vida suja, uma vida imoral, uma vida criminosa. Enquanto eu falo aqui para vocês, tem um apóstolo, que ele também pregava e profetizava no rádio e na televisão. Ele está num presídio. Num presídio, está cumprindo pena, uma pena longa, por estupro e pedofilia. Então, é terrível. E ele tinha crédito, tinha muitos seguidores, estava no ministério muito bem sucedido. E acabou. Está preso, por causa desses crimes terríveis. Não apenas uma questão moral, mas uma questão também criminosa por trás de tudo isso. E assim são muitos hoje. Muitos, está acontecendo em larga escala. É muito triste. Então, o fruto da vida é importante. Eu não estou falando aqui de perfeição. Eu também sou pecador. Eu peco também. E eu peço a Deus constantemente: Senhor, me guarda. Tem misericórdia de mim. Não deixa eu pecar contra ti. Não deixa eu servir de escândalo para a tua obra. Como está lá no Salmo 69, logo no início. Senhor, não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, Senhor dos exércitos. Então, que Deus nos proteja e nos guarde com toda a sua bondade e compaixão para conosco. Então, a vida da pessoa está de acordo com o que ela prega. Isso é de extrema importância para nós, e sempre foi e continua sendo. Há um outro alerta, sobre a questão dos profetas e falsos profetas, que está na segunda Pedro. Deixa eu ver se é 2 ou 1 Pedro, mas eu vou encontrar rapidinho aqui. Estou chegando em 1 Pedro. Então vamos lá. 2 Pedro, capítulo 2, a partir do 1º versículo. Olha só o que a palavra de Deus nos alerta na segunda carta de Pedro, capítulo 2, a partir de 1 a 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como haverá entre vocês também falsos mestres, falsos doutores, ou instrutores, que introduzirão encobertamente, sutilmente. As heresias são colocadas pouco a pouco, muitas vezes. É muito difícil um pastor chegar diante da igreja, depois de vários anos de ministério, e chocar a sua igreja com heresia. Ele vai colocando pouco a pouco. É um veneno que é destilado, destilado pouco a pouco. E a igreja vai aceitando. Ela aceita um pouquinho aqui, depois ela aceita um pouco ali, abre-se uma brecha, depois aquela brecha virou um rasgo enorme, e aí acabou. E a porta mais eficaz que o inimigo tem, guarde bem o que eu vou lhe falar agora. A porta mais eficaz, ou a melhor porta que o inimigo tem,
que ele pode contar com ela para colocar heresias na igreja é através da liderança. Se a liderança sucumbir, se a liderança baixar a guarda, né, todo o rebanho fica exposto. E hoje, no segmento Deu na Mídia, eu vou falar sobre isso. Tá? Eu vou dar um exemplo sobre isso. Tá? Um exemplo recente no campo religioso aqui no Brasil. Então, é muito grave isso. As heresias são colocadas de forma sutil. Coloca um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e de repente o grupo, a igreja tornou-se completamente herética. A palavra de Deus é afastada completamente. E então eles introduzirão encobertamente heresias de perdição. Não é só adultério que leva para o inferno. Né? Não é só adultério, não é só idolatria que leva para o inferno. Heresias também levam para o inferno. Há heresias que são de perdição, né, de condenação. E negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Né? E muitos seguirão as suas dissoluções. Isso aqui é muito triste. Talvez é a parte mais triste do texto que eu estou lendo. E muitos seguirão as suas dissoluções. Então, quando alguém me pergunta, mas aquela heresia, ela tem sucesso. Aquele herege, olha o tamanho da igreja dele, do movimento dele, olha quanta gente seguindo. Pastor, por quê? Porque é bíblico. Porque a Bíblia diz que ia acontecer, que muitos seriam enganados mesmo. Está aqui a prova. Este é um desafio hoje. Eu conheço homens de Deus, pastores, e homens e mulheres de Deus que ensinam com profundidade, ensinam com ética, ensinam com sabedoria, com brilhantismo a palavra de Deus. Eles estão lá isolados com poucas pessoas. Mas aonde tem o abuso, aonde tem a manipulação, aonde tem a mentira, ali tem muita gente. É bíblico, está aqui. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E temos visto isso continuamente, o caminho da verdade. Nós vamos encontrar hoje pastores desviados, apóstatas, dizendo que nem Jesus foi perfeito. Olha, isso é uma blasfêmia. É uma blasfêmia. E muitas outras blasfêmias que eles vão soltando por aí. E muita gente vai crendo também nessas blasfêmias. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza e por dinheiro, tem outra versão que diz, e por dinheiro farão de vocês negócios com palavras fingidas, com palavras mentirosas, Então nós vemos aí o perigo que nos cerca hoje, por isso nós temos que nos ater à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é suficiente para a nossa salvação. Eu, como pentecostal, eu creio nos dons espirituais, no exercício, na prática dos dons espirituais para hoje, para a atualidade e para sempre, enquanto a igreja estiver na terra. Eu creio na atualidade dos dons. Tá? Não sou cessacionista e nunca fui. A crença de que os dons foram só para a igreja primitiva, que hoje não precisa. Aliás, como diz o Craig Kinner, um grande teólogo pentecostal, ele diz que o cessacionismo é por si só pós-bíblico, porque ele não aparece na Bíblia. Você não vai encontrar um texto na Bíblia dizendo e os dons espirituais duraram até aqui. De agora em diante, irmãos, não precisa mais de dons espirituais. De agora em diante, irmãos, não orem mais em língua. Não falem mais em língua. Não saiam para aí dizendo que tem dons de curar. De hoje em diante, não. A Bíblia não faz isso. Não tem como defender isso à luz da Bíblia. As pessoas que defendem o cessacionismo, geralmente elas são refém de um sistema. E quando você é refém de um sistema, você não pode nem corrigir sua teologia. O sistema já te diz como é que você crê. O que é que você tem que aceitar. Tá? E se você discorda de alguma coisa, você não pode falar. Não posso falar. Então a pessoa não tem liberdade. Então quando se cria um sistema, e a pessoa depende daquele sistema, ela faz parte daquele sistema, ela vira refém do sistema. Ela não é mais refém da Bíblia, ela é refém do sistema. Não quero ser refém de sistema nenhum. Eu quero ser refém da Bíblia. A minha submissão é a palavra. Eu quero seguir a palavra, obedecer a palavra, como o Espírito Santo me ensina, seguindo o que o cristianismo histórico ensinou ao longo dos séculos.
a boa interpretação, bons teólogos, bons comentários, uma boa prática de hermenêutica, de interpretação de textos. É isso que nos prende, é isso que nos dá sustentação na palavra de Deus. E por dinheiro farão de vocês negócios com palavras mentirosas. Grande parte do mundo evangélico hoje é movido a dinheiro. Vocês não têm ideia do que acontece na maior parte do mundo gospel, na maior parte de muitas igrejas, das igrejas neopentecostais. Vocês não têm ideia. O abuso na área de dinheiro e muitas outras coisas ruins. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos chame, nos leve de volta ao arrependimento, ao quebrantamento de coração. Que Deus coloque em nós sede de santificação, de buscarmos a sua face, de orarmos e de ver uma vida que seja de bom testemunho, para que sejamos sal da terra e luz do mundo. Que Deus nos dê graça para isso, em nome de Jesus.